Olá, o TVL Comunidade, aqui pela TV Legislativa, está começando. Muito obrigado você que está aí acompanhando a TVL de Blumenau, nos canais 14 da NET, também 19 da BTV e no site da Câmara de Blumenau, câmarablu.sc.gov.br. Hoje nós estamos recebendo aqui no Comunidade a doutora Marilu da Rocha Ribas, que é presidente do Conselho da Comunidade aqui de Blumenau. Nós vamos falar um pouco sobre o sistema carcerário aqui da cidade e também as expectativas aí com a nova penitenciária. Tudo bem, doutora? Tudo bem, muito obrigada pela oportunidade. Obrigado por ter aceito aqui o nosso convite. Doutora Marilu, que é advogada, preside o Conselho da Comunidade desde 2013. Isso, doutora? 2013. O que é, o que faz, né? Quem compõe o Conselho da Comunidade, para a gente começar aqui a nossa conversa, doutora? O Conselho da Comunidade ele foi criado pela própria Lei de Execuções Penais. Lei nacional, portanto. Isso, nacional. Ele não é ligado nem a município, nem ao Estado, nem ao Poder Judiciário, nem ao Ministério Público. Ele é um conselho independente. Porque nós temos, assim, funcionando na questão do direito, nos presídios, por exemplo, o juiz visita mensalmente para fazer uma inspeção. Ministério Público também, que são os dois órgãos digamos assim, de ponta da justiça. E aí também teria, no caso, o OAB, essas outras entidades, mas a sociedade não tinha uma representação. E o que se quis foi exatamente isso, que membros da sociedade participassem desse processo, que fossem até os presídios, que verificassem ali as ocorrências, né? E a partir disso se tomassem providências e soluções com a sociedade. É semelhante ao Conselho Tutelar ou não tem nada a ver, doutora? É importante explicar isso para a comunidade. Não, é porque assim, o Conselho Tutelar ele é vinculado mais ao município. Sim. Como temos o COMEM, como temos esses outros conselhos que conseguem. Eles são, na verdade, vinculados a leis municipais. Não é o caso do Conselho da Comunidade. Não, não é. Ele é um órgão totalmente independente. Totalmente independente e totalmente, digamos, desconhecido para as comunidades. Certo. E quem é que faz parte desse conselho, então? Quem que compõe o Existem conselho? alguns órgãos que são considerados membros natos. Né? E qualquer conselho deva ter pelo menos esses membros, que seriam os representantes da OAB, da CIB, da Defensoria Pública e da Assistência Social. A senhora representa alguma entidade? A OAB. OAB, como advogada, certo. Então, essas 4 entidades, elas são consideradas natas. Em todos os conselhos deve existir cadeira para esses representantes. Conselho da Comunidade, no caso. Certo. E quem mais, doutor? Depois, a gente pensa sempre em incluir órgãos governamentais e não governamentais. O nosso Conselho de Blumenau, especificamente, ele tem como órgãos governamentais a Secretaria de Saúde, que é muito importante nesse processo prisional, a Secretaria, a CEMUDES, que é uma Secretaria de Assistência Social, e também a Secretaria de Defesa, no caso, né? Defesa a CDC. Defesa do cidadão. Que indiretamente liga com esse mesmo problema. Das entidades não governamentais, nós temos o SESI, nós temos o SENAI, nós temos a FURB, até um tempo atrás nós tínhamos também a Uniaselv, que lamentamos muito ter perdido, e temos também agora a Polícia Civil e a Polícia Militar, que nunca foram contemplados e agora fazem parte do nosso conselho, e também o CONSEG. Muito bem. E o que faz exatamente o Conselho da Comunidade? Qual é o objetivo, intenções que tem esse conselho que a senhora preside, doutora? A lei prevê, assim, uma das atribuições do Conselho da Comunidade é inspecionar o presídio. Fiscalizar. Uma vez por mês nós temos que inspecionar, verificar o que está acontecendo. Claro, tem todas as ocorrências, desde a questão, às vezes, de falta de, digamos, de colchões, de roupa, de cobertor. As condições dos presos. Como até outras questões também, de presos que são machucados, que não se sabe se são machucados pelos próprios colegas, ou então que deveriam até ir para um outro setor. E, apesar, depois desse relatório, nós teríamos que encaminhar a juíza da execução, no caso, e a corregedoria. Então, esse relatório. Só que não é só ir lá e verificar isso. O Conselho tem que buscar com a sociedade ações sociais que venham a melhorar isso com uma única intenção: ressocializar o detento. Ressocialização do preso. O cidadão que é preso, que comete alguma infração, algum crime, é recolhido pelo Estado e tem que sair de lá ressocializado. Melhor do que ele entrou. E muitas vezes, a maioria das vezes,
dificilmente ele vai sair melhor. Doutora, o que não ocorre. Hoje, como é que está o percentual de ressocialização, hein, doutora? Até para a gente entrar nesse assunto. Blumenau está péssimo. Péssimo. Nós temos em Blumenau um problema seríssimo, que inclusive saiu até uma lei ainda há pouco tempo, sancionada pela presidente Dilma, e que já consta isso na legislação, é que se faz de conta que não. Preso provisório. É um ser que praticou um delito, mas é a primeira vez, no caso ele é primário, e ele vai para o presídio aguardar. Acontece muito na questão do tráfico. Ele é pego lá com 5, 6 gramas, o juiz entende que não é para uso próprio, que é para tráfico, então ele fica aguardando todas as etapas do processo. Nesse tempo que ele fica lá, ele é primário, ele não tem antecedentes, ele fica aonde? Ele fica nas galerias, juntamente com outros presos que já são condenados e por muitas vezes reincidentes. Então, esse ser humano novo, às vezes 18, 19 anos, que está lá, o que ele vai aprender lá? Fica quantos dias lá, prisão provisória, por exemplo? Temos atrasado, nós temos até, na última inspeção que nós tivemos lá, houveram depoimentos deles e que depois a gente vai verificar em loco se é de fato, né? A gente verifica nos processos, que estava lá 4 meses aguardando. Na prisão provisória. Guardando para ser ouvido, né? Essa seria provisória. A lei diz que não pode passar de 81 dias. Mas às vezes se extrapola. Né? Agora, doutora, de cada 10, quantos que conseguem sim, a ressocialização, diria? No geral, sendo bondosa, 2 de cada 10. Então, 20%. Por aí. 20%. 80%, então não consegue. Não consegue. É reincidente, volta a cometer crime ou não? Ele sai, normalmente é assim, quando ele sai, digamos quais as condições dele. Vamos analisar como sociedade. Eles saem de lá com a questão já dos antecedentes, digamos assim. Com a ficha criminal. Dificilmente vai pegar um emprego. Ninguém vai confiar de colocar dentro da sua empresa para trabalhar. Então, e começa o problema. Às vezes eles são abandonados pela própria família, que também não quer saber mais deles. Tu errou, te vira. Então, ele fica na rua. E ele vai viver de quê? Eu não estou justificando. Eu estou só explicando o que acontece. Hoje são 1.000 detentos aí, aproximadamente, vindo em torno disso, pouco menos, um pouco mais, 1.000 detentos no presídio regional de Blumenau, que tem capacidade para quando, doutora? Segundo uma portaria do Dr. Edson, que era um antigo juiz da execução, que chama portaria bem antiga, ele limitou em 480 na época. Não chega nem a 500, então, não. Capacidade. Tem o dobro do que deveria ter. Certo. Tem a nova penitenciária, que a gente vai falar daqui a pouquinho também. Mas ainda sobre o presídio, hoje, o que o Conselho da Comunidade defende em relação à recuperação dos detentos, ao tratamento dos detentos? Porque tem pessoas que estão nos assistindo aí que têm o pensamento de que o cidadão é preso, errou, tem que ser preso, recolhido, não pode ter regalia, tem que ficar preso. Tem que ficar Nós detido. trabalhamos com a seguinte realidade. Não é só Blumenau, isso é a nível do Brasil. Não importa se o cara é culpado ou é inocente. Sim. Esse é o primeiro pensamento que as pessoas têm. Deu lá na televisão, estuprou, fez não sei o quê. Não, tem que morrer. Né? Tem que matar, não pode sair de lá nunca. Só que assim, a justiça é falha também. Ela erra. E nós temos visto casos bárbaros de pessoas que ficaram durante 20 e poucos anos e eram totalmente inocentes. Esse é o primeiro pensamento que nós temos que ter. Que lá, nesse universo de quase 1.000 pessoas, é impossível que não tenha ali algumas inocentes. Essa é a primeira coisa. Assim como nós temos ali algumas que são extremamente culpadas e que merecem de fato castigo, lá tem algumas que não são. Sim. Outras que cometeram, por exemplo, crimes com violenta emoção. Às vezes o marido que matou a mulher pegou traindo, ou a mulher que apanhou muito tempo acabou matando o marido. Certo. Se nós nos colocarmos na posição daquele ser humano que durante anos sofreu todo tipo de coação e de ameaça e de todo tipo que tu possa receber de humilhação de uma pessoa, vai chegar num momento que até pode extrapolar. Eu não estou dizendo que é correto. Eu estou dizendo que nós somos humanos e isso é perfeitamente viável que se faz.
Esse controle que nós temos como ser humano, não são todas as pessoas que têm, né? Nós não podemos também generalizar. É muito difícil trabalhar nesse aspecto, porque todas as pessoas consideram que nós, do Conselho, estamos defendendo o criminoso e estamos nos esquecendo da vítima. Não, a gente não esquece da vítima. É que a vítima, ela tem vários setores que cuidam dela. Vários. Assim como, por exemplo, criança com câncer. Todo mundo se apieda, todo mundo participa na rua, né? As campanhas, os asilos, a APAE. Imaginem vocês se nós fôssemos fazer na rua para pedir dinheiro para fazer alguma coisa no presídio. Como é que ia ser a arrecadação? Começa por ali. Mas o Conselho da Comunidade foi criado aqui em Blumenau especificamente em 96, 96. Né, doutora Marilu? E desde então ele funciona exatamente para dar essa, entre aspas, assistência aos presos, aos detentos, esse acompanhamento. Não é só uma assistência, porque a gente está, na verdade, na função de inspecionar. Fiscalizar. Fiscalizar. Saber se está funcionando corretamente o sistema carcerário. Dentro do quê? Dentro do que a lei se propõe. Dentro do que está na lei, óbvio, né? Agora, hoje em Blumenau, a senhora comentava aqui até antes de entrar no ar, a questão da execução penal. Ela não há uma demora, doutora? Há uma dificuldade própria do Poder Judiciário? Nós temos em Blumenau alguns problemas no nosso presídio, que a nível nacional já está sendo conhecido. Considerado pelo próprio governador o pior, né? O pior de Santa Catarina, mas não é o caso, né? É porque tem vários pior ainda que o nosso. A senhora não considera o de Blumenau pior? Não considero. Outra coisa que sempre se fala é a questão da superpopulação. Só que se você for lá e conversar com eles jamais vão te falar da superpopulação. Eles vão falar de outros problemas que tem lá. Por exemplo, eles não têm acesso à educação. Eles não têm acesso a trabalho. Estou falando do regime fechado. Eles têm médico, por exemplo, um médico para 1000. Né? Porque a prefeitura tinha uma equipe lá, uma enfermeira, 2 técnicos de enfermagem, para atender 1000 ali. Mas a questão de ficou doente, tem que levar, também fora. Então, eles passam por vários problemas. Qual é o nosso papel? É verificar se ele está tendo, porque o que nós temos que entender quanto sociedade? No Brasil não existe pena de morte. No Brasil não existe prisão perpétua. Esta pessoa, mais cedo ou mais tarde, ela vai sair. Qual que é o máximo de anos que a pessoa pode ficar presa, doutora? Ninguém fica preso mais do que 30 é a pena máxima. 30 Mesmo anos. que ele seja condenado a 100 anos, digamos assim, e que não for um hediondo, ele vai cumprir o quê? Vai cumprir 1/3 da pena. Divide aquilo por 3, vê quanto é que ele vai, com bom comportamento, com processos de remissão, como trabalho, como estudo, ele vai sair bem antes do período que as pessoas esperavam que ele saísse. Hoje lá dentro do presídio, então, eles não trabalham? Não têm nenhum tipo de educação, não estudam? No regime fechado, eles não tiveram nada nos últimos anos. E a maioria que tem lá é regime fechado, semiaberto, aberto, como é que é? Nós temos, no regime fechado, é a grande maioria. A grande maioria. 60, porque ali no fechado estão incluídos quem? Os provisórios. Caso o cidadão que é preso e vai esperar uma decisão... É isso, fica lá no fechado. Fica aí o máximo fechado. Que a senhora falou, 90 dias ou 100 dias que pode ficar, mas pela fica lei mais. Seria 81, mas é difícil que se respeite isso. Por que é difícil que se respeite isso? Porque nós temos em Blumenau, infelizmente, a 3ª Vara Criminal, que concentra todos os processos de tráfico, que é o maior número de processos que nós temos, e os processos de execução. Então, nós temos uma única juíza para decidir sobre todos esses problemas. Não é só decisão ali, ela tem que fazer as audiências também. Então, ela fica ocupada com as audiências, depois ela vai para o gabinete onde ela tem que estudar os processos e onde ela tem que tomar as decisões. Uma pessoa faz isso. Uma pessoa fazendo uma isso. Juíza. Uma juíza. Que não cuida só dessa parte penal. Tem toda... Que vara que é essa, doutora? É a 3ª Vara Criminal. 3ª Vara Criminal. Que cuida da execução penal. E vocês do Conselho da Comunidade defendem o que em relação a isso? Já pedimos várias vezes ao Tribunal de Justiça que concedesse para Blumenau. Blumenau merece que tenha uma vara exclusiva de execução com o número de apenados que nós temos. Tem comunidades menores
que as nossas e que tem só uma vara de execução. Então, a primeira coisa que precisa é uma vara de execução única. E depois disso, então, nós temos agora a Defensoria Pública. Sim. Então, nós estamos com o mesmo problema, porque nós temos um defensor público para atuar em todos esses processos, para os que não podem pagar, evidentemente, em todos os processos de tráfico e todos os processos de execução. E vai acumulando, né? Desses 1.000 detentos, a maioria, então, está preso lá por tráfico de drogas? Isso é, na verdade, nacional, esse certo. levantamento. Por que a gente diz que a maioria é tráfico? Porque você tem, nos crimes, você tem o tráfico, você tem os furtos, que são os crimes contra o patrimônio, você tem os crimes contra a pessoa, né, que no caso seria homicídio, lesões corporais, e você tem os delitos de trânsito, né, que agora também estão ali. Então, se você pensar, por que a maioria dessas pessoas furta? E furta coisas pequenas. Está ligado à droga, né? Para comprar droga? Se você imaginar, por que acontece muito processo de Maria da Penha? Porque essa pessoa, ela é ou dependente do álcool ou de outras drogas. Também está ligado à droga. Também está ligado à droga. Homicídios. Às vezes a pessoa está alcoolizada, a pessoa está drogada e comete homicídio. Então, está ligado à droga. E nós temos agora os acidentes de trânsito, dirigindo alcoolizado. Sim. Então, o maior número é em função da questão da dependência ao álcool e à droga. Sem contar que ali nós temos os pequenos traficantes, né, que vendem para sustentar o seu próprio vício. Vamos lá, perspectivas aí para uma mudança, melhoria nesse sistema carcerário, para que esses jovens, principalmente, que estão lá hoje no presídio, né, doutora, voltem melhores para a sociedade. Eu só vejo uma única solução. É a gente conseguir acabar com o próprio preconceito. Preconceito da sociedade com os detentos. Da sociedade com. Com os presos. Porque hoje, por exemplo, nós sempre fazemos ação de Natal para eles. E aí a gente arrecada produtos de higiene, né, pasta de dente, sabonete, essas coisas. E a maioria das vezes, quando se pensa em fazer esse tipo de levantamento, de coisas para levar para eles, o que a gente escuta? Se fosse uma bomba, eu mandaria. Se fosse não sei o que, eu faria. Né? São essas respostas que a gente recebe. Então, se a sociedade pensar o que eu falei antes, que ele vai voltar. Mais cedo ou mais tarde ele volta para a sociedade. E como é que eu quero que ele volte? O único caminho é a ressocialização. Ele deve sim, ele deve pagar pelo próprio erro, claro, todos nós pagamos, né, pelo próprio erro, ele tem que pagar. Agora, ele não pode estar sujeito às coisas que ele está sujeito nas prisões, porque ele sai de lá pior do que quando ele entrou. Quando ele entrou, às vezes entrou uma pessoa normal, só que é, digamos, dependente em droga. Aí tinha lá 5 ou 6 gramas de ou maconha ou crack, está lá como se fosse traficante. Como é que ele vai sair de lá? A senhora comentava aqui, né? Você que está nos acompanhando aí e trabalha em algum setor, em alguma área, quando você senta para conversar com seus amigos, você conversa sobre aquilo que você faz no seu dia a dia. Lá, se eles não tiverem nada para fazer, o que eles vão falar? Daquilo que eles faziam do lado de fora do presídio, que é muitas vezes o tráfico, enfim, né, a venda de drogas. Vamos agora mostrar algumas imagens aí da nova penitenciária que está sendo construída na rua Silvano Cândido da Silva Sênior, aqui na Ponta Aguda. O Conselho da Comunidade visitou lá recentemente também essa penitenciária. O próprio presidente da Câmara, o Mário Hildmann, também esteve lá semana passada, e até essas imagens são dessa reportagem que o Marcão fez lá com o presidente. O que representa essa penitenciária? Vai amenizar as dificuldades lá do presídio, doutora Marilu? O que o Conselho da Comunidade espera? Nós temos que pensar, quando nós pensamos numa estrutura de complexos penitenciários, nós temos que tentar fazer uma ponte com as escolas, digamos assim. Não adianta ter uma escola bonita se você não tiver bons profissionais dando aula. Então não adianta você ter um complexo. Vai melhorar? Claro que vai melhorar. Para quem está dormindo lá 40 numa ala dessa ali, e que agora vai ter 8, que no chão, os banheiros são no chão. A questão da eletricidade é horrível.
Tudo é horrível ali. Hoje lá no presídio eles ficam quantos numa cela? Ó, só para vocês terem ideia, nós temos lá a B1, que hoje ainda nós estamos falando, que é a B1 pior. é a fechada. É a pior de todas, né? Do fechado B1. é a pior. Ela tem espaço ruizinho para 41, 42. A última inspeção tinha 90. Ali no meio tinham pessoas idosas, inclusive uma pessoa cega, que até nem sei por que ela está lá, porque acho difícil um cego cometer um crime, né? Eu não sei. Alguns até eu levo para casa, eu pesquiso para ver. 2 senhores também com mais de 60 anos, também com doenças, né? Doentes. Então você vê misturado com quem? Tudo misturado com pessoas de 20, de 30, com os vários delitos. Qualquer tipo de, Qualquer todos os tipos de crime. Não, ninguém é colocado lá assim, aqui na ala A tem só tráfico, aqui na ala B tem... Não. É tudo misturado. Vai entrando e vai colocando. E na penitenciária vão só aquelas pessoas, os presos que já estão condenados. Só os condenados. Já tem uma condenação Já da tem uma justiça. condenação. Tem que considerar ali também, quando a gente fala às vezes em provisório, que é aquele preso que foi condenado na primeira instância, mas que está com recursos para serem apreciados ou no tribunal, ou no Superior Tribunal de Justiça. Né? E esse caso vai para a penitenciária também? Esse que recorre da decisão? Agora, isso é uma decisão, na verdade, que quem deve tomar é a juíza da execução, no caso, e evidentemente com respaldo, tudo do que o diretor ou o interventor decidir. São quantas vagas nessa penitenciária? Porque é um complexo que, por enquanto, tem só penitenciária, né, doutora? 599, eles comentaram que... Quase 600, quase 600 vagas. O presídio lá na General Osório continua existindo, apesar Ele vai continuar, penitenciária. porque ali vão continuar os presos provisórios e os presos do semiaberto. Semiaberto também. A feminina ainda não funciona. A feminina já foi mandado todas para Itajaí. Eu acredito que feminina em Blumenau não vai ter mais. Não voltará. A não ser que seja construído depois alguma obra nesse aspecto. São só né? homens hoje lá, então, no presídio. presídio. São só femininos. Certo. E perspectivas de instalação, enfim, de funcionamento? Vocês tiveram lá recentemente também um conselho, né? Em dezembro a obra acaba? Agora em dezembro? O contrato é para... Eles se comprometeram de entregar em final de fevereiro. A informação que se tem é que eles vão entregar essa obra agora em final de dezembro. Vão entregar a casa nua, né? E aí depois o governo vai ter que mobiliar, né? Montar todas as questões lá, porque lá tem assim, para cada ala, o que eu acho que é muito bom, e todos nós achamos, para cada ala tem quatro salas para trabalho, uma sala de informática e uma sala de aula. O preso vai poder ficar ocupado, né? Trabalhar, estudar e, de fato, se recuperar. Porque tem muitos ali que não tem estudo nenhum. Então, é uma oportunidade, na verdade, que ele vai ter. Então, é bom, desde que tenha pessoas para trabalhar. E não que aconteça como nós tínhamos aqui no presídio, que nós tínhamos aqui 1.000 presos e 5 agentes por plantão. Em Dayal, por exemplo, eu cito sempre em Dayal, até eles ficam bravos comigo. Mas em Dayal tem 100 e poucos. E 5 por plantão. Então, 5 agentes... 5 agentes penitenciários. Acha que um agente desse vai conseguir fazer um trabalho de, por exemplo, pegar um preso, vamos supor daqui, né? Da onde nós estamos, até lá do outro lado da rua, 20 presos levar para trabalhar? Também não é. Nós temos que pensar no agente penitenciário. É humanamente impossível. É humanamente impossível. Agora... Ele está lidando com a própria vida dele, colocando, se expondo, né? Então, essas coisas não eram feitas aqui. Que cuidados, que cautelas que a gente tem que ter como comunidade local aqui, doutora Marilu, a senhora é presidente do Conselho, em relação a essa nova penitenciária? A senhora falava antes para evitar que pessoas de fora até venham ocupar essas vagas. Foi construída e existe um limite. O que nós não podemos permitir é que comecem a trazer e mandar presos de outras comarcas que estão superlotadas também e colocar aqui. Porque vai acabar todo o nosso sonho de décadas de termos em Blumenau, na verdade, um complexo prisional que recupere e ressocialize as pessoas que estão ali presas. E o presídio lá, quando é que
acaba com o presídio lá e tem um presídio também no complexo. Tem uma perspectiva, doutora, ou não? Eu penso que vai demorar um pouco, porque foi construído ali, foi gasto, né, um percentual grande ali, agora vai ter que ser terminado, vão ter que vir mais agentes. Então, lá no presídio regional, vão continuar os semi-abertos por algum tempo e os provisórios. Eu não acredito numa data muito próxima para que aquilo ali seja desativado. Mas já vão diminuir os problemas lá no presídio? Com certeza, com certeza. Só com esses 500 algumas a menos? coisas ali vão ter que de fato derrubar, porque é terrível, né? Eu até trouxe, se você quiser dar uma olhada, algumas fotos, né, que tem ali que nós temos. Ó, pode. Porque assim, a gente sempre toma o cuidado de que eles fiquem de costas para eles não serem, né, reconhecidos e hostilizados. Isso aqui o que é, doutora? Então, só para a gente finalizar aqui a nossa conversa. Aqui são as alas onde eles ficam presos, né? Pode fechar mais, Elias, faz favor. Em cima, né? Isso. Então ali tem os banheiros, que os banheiros eles são todos... Você tem, às vezes, 2 vasos sanitários para 40 homens. E 2 chuveiros para 40 homens. Isso numa mesma... E aqui embaixo, vou mostrar aqui. Então, aí foram ações sociais que o Conselho fez com a Pastoral Carcerária, com o Senai, com o Senac, com a URI, né, que é a União Espírita Blumenauense, de Natal, de Páscoa e das crianças, que a gente tenta fazer e levar para eles, no sentido assim, de que eles, ao lembrar do Natal, eles pensem quando eles estavam em casa. Por mais pobre que seja, né, mas sempre se faz alguma coisinha de uma ceinha de Natal, uns docinhos de Natal. Então, essa é a intenção do Conselho, é trazer a memória deles, que em casa isso existia, e que ele, de fato, queira voltar para casa e que queira mudar. Não é que a gente vai lá para agradar, não, é nesse sentido mesmo. É um ser humano que está ali, está cumprindo com a sua pena, e ele deve querer sair dali mudado e voltar para casa e ser reintegrado para a sociedade. Tá certo, doutora, quero agradecer muito aqui a sua presença hoje no TVL Comunidade. 2015 foi um ano que se falou muito, né, de presídio de Blumenau, repercutiu em todo o estado, até nível nacional, com aquela grande fuga que teve, enfim. Vou esperar para que 2016 seja um ano melhor para o sistema carcerário, para que esses detentos consigam essa ressocialização que todo mundo espera, né, doutora? Com certeza, a sociedade vai ser beneficiada se o governo cumprir com a sua parte de mandar mais agentes penitenciários para Blumenau e se o Poder Judiciário criar uma vara só de execução e a Defensoria a mesma forma. Um defensor público somente para execução. Isso vai resolver e muito o problema de Blumenau. Nós vamos poder ficar mais descansados, que as pessoas que estão lá, quando saírem um pouco melhor do que quando entraram. Muito obrigado, doutora. Até a próxima. Eu que agradeço em nome do Conselho da Comunidade de Blumenau. Feliz ano novo já. Para você também. Doutora Marilu da Rocha Ribas, que é presidente do Conselho da Comunidade aqui de Blumenau, veio falar para a gente hoje sobre a situação do sistema carcerário da cidade, as perspectivas também para essa nova penitenciária, que termina agora a obra já no mês agora de dezembro, já até o final do ano a obra deve ser entregue, mas deve começar a funcionar aí nos próximos meses também o novo complexo penitenciário da Silvano Cândido da Silva Sênior. Estamos fechando por aqui mais um TVL Comunidade. Obrigado você pela companhia. Continue ligado, acompanhando aqui a TVL de Blumenau. Até a próxima. Tchau, tchau.